Embora o pecado tenha interrompido a comunicação face a face de Deus com o ser humano, Deus jamais perdeu a intimidade com suas criaturas. Em vez disso, desenvolveu nova forma de comunicação. Passou a enviar, por intermédio dos profetas e profetisas, suas mensagens de encorajamento, advertência e reprovação. De acordo com as Escrituras, o profeta é alguém que recebe comunicações de Deus e transmite ao povo. Os profetas não profetizaram por sua própria iniciativa. Na segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 21, Pedro escreveu: porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. No Antigo Testamento, a palavra profeta é geralmente a tradução do hebraico navi. Seu significado é exposto em Êxodo 7, 1 e 2. Então disse o Senhor a Moisés: vê que te constituí como Deus sobre Faraó, e Arão teu irmão será teu profeta, teu navi. Tu falarás tudo o que ele te ordenar, e Arão teu irmão falará a Faraó. O termo profeta, portanto, designa um porta-voz apontado por Deus. O termo grego equivalente ao hebraico navi é profetês, de onde deriva o nosso termo português profeta. O Novo Testamento concede ao dom de profecia um lugar de destaque entre os dons do Espírito, colocando-o uma vez em primeiro lugar e duas vezes em segundo, entre os mistérios ou ministérios de maior utilidade para a igreja. Paulo estimulou os crentes a desejar de modo especial o dom de profecia. O Novo Testamento sugere que os profetas prestaram assistência na fundação da igreja, iniciaram a extensão missionária da igreja, edificaram a igreja, uniram e protegeram a igreja, advertiram quanto às dificuldades futuras e confirmaram a fé em tempos de controvérsia. Hoje, muitos cristãos creem que o dom profético cessou no encerramento da era apostólica, mas a Bíblia revela a necessidade especial de orientação divina durante as crises do tempo do fim. Isso testifica da contínua necessidade da provisão do dom profético depois dos tempos do Novo Testamento. Em lugar nenhum da Bíblia é ensinado que Deus haveria de retirar os dons espirituais por ele concedidos à igreja, antes que se completasse o seu propósito, o qual, de acordo com Paulo, seria levar a igreja à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Uma vez que a igreja ainda não alcançou tal experiência, necessita ela ainda da presença dos dons do Espírito. Esses dons, incluindo o dom de profecia, continuarão a aparecer em benefício do povo de Deus até que Cristo volte a essa terra. As Escrituras declaram que o povo de Deus vai experimentar, nos últimos dias da história terrestre, a plenitude da ira satânica, quando o diabo se envolver em uma tentativa final para destruí-los, conforme está descrito em Apocalipse 12, 17. Daniel 12, 1 diz que nesse tempo de angústia, qual nunca houve desde que há nação sobre a terra, vai se levantar Miguel. Assim, a fim de ajudá-los na sobrevivência em meio aos intensos conflitos de todas as eras, Deus, em sua amorável bondade, assegura seu povo que ele não estará sozinho. Miguel vai se levantar a seu favor. O testemunho de Jesus, o Espírito de profecia, os guiará em segurança, rumo ao objetivo final, a união com o Salvador por ocasião do segundo advento. Mas como saber nesses últimos dias qual dom profético é verdadeiro e qual é falso? A Bíblia dá as diretrizes do verdadeiro espírito de profecia. Ela atua em harmonia com a palavra de Deus, faz predições que podem ser comprovadas, produz bons frutos e reconhece a Cristo como tendo vindo em carne humana. Nós, adventistas,
acreditamos que esse dom se cumpriu na pessoa de Ellen G. White. Isto pelo fato da cofundadora da Igreja Adventista do Sétimo Dia ter as características de uma verdadeira mensageira e profetisa de Deus. Desde 1844, quando tinha apenas 17 anos de idade, até 1915, ano de sua morte, ela recebeu mais de 2.000 visões e sonhos. Durante esse período, ela viveu e trabalhou na América do Norte, na Europa e na Austrália, aconselhando, escrevendo, pregando e estabelecendo novas frentes de trabalho. Seus escritos são hoje referência e vanguarda em temas como saúde, educação e vida de Jesus. Suas orientações foram a base dos sistemas adventistas de saúde e de educação, e que estão entre os maiores sistemas do mundo. Ellen e seus escritos foram submetidos a criteriosos testes de concordância bíblica e exatidão de predições. Ellen G. White predisse, por exemplo, o surgimento do moderno espiritualismo, a cooperação íntima entre protestantes e católicos romanos e os Estados Unidos como principal potência mundial. Considerada um dos 100 personagens norte-americanos mais influentes de todos os tempos, Ellen G. White tinha Jesus e a Bíblia como padrão supremo de tudo o que escrevia.